Ontem à noite a internet foi presenteada por uma conversa de quase 1h30 entre Elon Musk e Donald Trump. Foi um negócio que simplesmente destroçou as entranhas do Twitter. Quase que a conversa não aconteceu. De acordo com o próprio Elon, a plataforma estava recebendo um ataque massivo ou maciço de DDoS, que de acordo com o clube do hardware e do software, é um negócio realmente muito difícil de contornar, né? De fazer acontecer com aquilo acontecendo. O Felipe Neto também falou um pouco sobre, né? Ele como especialista da área. Já estragou a abertura do meu vídeo. O que ele disse, o garotinho espertinho? Pois não. Ele falou que é impossível uma plataforma como o Twitter sofrer um ataque DDoS desse, até porque não existe possibilidade de derrubar só o Spaces e não a plataforma. O que o garotinho espertinho falou não faz o menor sentido, porque caiu toda a parte, todo o diretório de Spaces. Nenhum Spaces do Twitter estava acessível enquanto estava tendo o ataque. Você não conseguia abrir aquele trecho do site. Vocês que são do clube aí discutam, mas obviamente que o garotinho, pra variar, tava falando de um assunto que ele não entende. Fato é que esse ataque, todo esse problemão aí, atrasou a conversa em meia hora, mas mesmo assim ela aconteceu. Foi um negócio inacreditável, mais de 1 milhão de ouvintes de média, e após a introdução eu trago pra você aqui junto com o Barros o resumo dos principais pontos que eles discutiram. Olha o que esse cara chegou falando agora, cara! Mano, me tira do pau! Perfeitamente, continuo sendo Gig, estou aqui com o Donaldinho de Barros. Como é que vai a vida, pureza? Fala galera, beleza? Aqui quem fala é a Kamala de Barros, tudo bem com vocês? Kamala de Barros foi bastante elogiada durante o assunto dos dois e inclusive, cara, no meio da conversa, tava rolando ali, a conversa foi em um clima bastante amistoso, tá? Embora eu tenha falado brincando aí, Elon versus Trump, foi mais um Elon and Trump, porque os dois estavam num clima de comadre, né? De bastante planos e ideias pro futuro, porque você tem na mesma conversa simplesmente o homem mais rico do mundo e um dos presidentes que já foi, né? Um dos homens mais poderosos do mundo e que, a meu ver, em breve voltará a ser o presidente mais poderoso do mundo. Então, o assunto dos dois era muito preocupante e o que eles estavam tratando ali de fato influencia diretamente no futuro de todos nós. Para vocês terem uma ideia, a União Europeia expediu um comunicado lá, inclusive, talvez a gente tenha que fazer um vídeo sobre isso. Tá acontecendo umas paradas muito absurdas no Reino Unido com relação à liberdade de expressão. Tem gente sendo presa porque postou meme. E aparentemente, um figurão lá, não vou lembrar o nome do cara, tava preocupado com isso e eles emitiram um comunicado meio que desencorajando o Elon Musk e o Donald Trump de fazer aquela conversa, porque as leis da União Europeia estariam vigorando e aquele debate ia ser transmitido por lá também, por conta da presença da plataforma no país. E o Elon Musk basicamente respondeu àquela intimação da União Europeia com um meme de trovão tropical. Aquela cena em que o Tom Cruise, gorduchão, tá basicamente falando alguns palavrões assim que eu não teria coragem de falar agora pra não desmonetizar logo no comecinho o meu vídeo. E basicamente tava todo mundo com medo, a esquerda desesperada. Nos Estados Unidos, o comitê da Kamala Harris começou a pedir dinheiro no meio da entrevista, o papo rolando e eles pedindo dinheiro, que a gente precisa de mais dinheiro para combater esse tipo de situação, não sei o que lá, sendo que o próprio Elon Musk deixou claro para Kamala Harris que o espaço estava aberto para hostear um Spaces com ela também, mas ela não aceitou. Bom, todo esse pânico, né, o modo de desespero da esquerda global, não foi só nos Estados Unidos, todos os empecilhos, o ataque de DDoS, todos esses problemas, o atraso e tal, mesmo assim a conversa aconteceu e eu vou tentar passar brevemente pra você alguns dos tópicos que eles discutiram, as coisas mais importantes. 1h30 de conversa não deu pra pegar tudo, mas vem aqui comigo. Então eles basicamente começaram falando com relação ao ataque de hackers que a transmissão sofreu, especificando que o mal é muito forte no mundo todo e realmente existem muitas vozes que gostariam de silenciar outras vozes pertinentes e que esse debate aí não era do interesse de muita gente. Eles deixaram, o Elon Musk fez questão de deixar isso claro logo no início e depois ele partiu para um clima um pouco mais informal, perguntando como é que seria o Donald Trump numa conversa
conversa casual, como é que ele se comporta, como é que é o Trump no dia a dia, só que logo eles partiram pro assunto da tentativa de finalização do Trump, cuidado com as palavras, mas esse foi o primeiro grande tópico, assim, a gente tava vendo que a internet tava realmente quebrada, o número de ouvintes não parava de crescer e eles entraram no assunto da tentativa de assassination, e o Elon Musk perguntou como é que foi a tentativa, e num tom extremamente bem-humorado, o Donald Trump respondeu, conforme você pode imaginar, não foi nada agradável. Ele fez alguns comentários em tom de piadinha, de humor, mas dizendo que não sabia que a orelha, né, era uma região do corpo tão vascularizada, ele não imaginava que ia sair tanto sangue quanto saiu. Disse também que imediatamente ele percebeu que havia sido alvo de um tiro, né? Ele não tinha a menor dúvida de que disparos estavam sendo desferidos e ele percebeu logo de cara, por isso que ele se jogou no chão, teve um tempo de reação relativamente rápido e ainda deixou uma mensagem positiva no sentido de que se você não acredita em Deus, no caso você que estava ouvindo a conversa, seria interessante repensar porque ele não consegue ver ali a forma como ele sobreviveu de outra forma, a não ser a própria presença de Deus mesmo, por conta do ângulo perfeito, né, de como um movimento milimétrico de cabeça fez com que ele sobrevivesse, e também disse que ele sente muito, inclusive batendo bastante nessa tecla, pela perda, né, do pai de família, do bombeiro que faleceu no dia, infelizmente, é uma perda irreparável, mas que eles conseguiram de alguma forma amparar financeiramente a família. É óbvio que o ser humano que foi perdido não é substituível, mas de alguma forma eles tentaram ali ajudar com uma quantia considerável em grana também. Ao contrário do que eu imaginava, o Donald Trump elogiou o serviço secreto. Eu lembro que na época houve muitos comentários negativos com relação à performance e tal, mas ele elogiou especificamente o atirador, que reagiu muito rápido, e também comentou que ele ficou feliz que no meio da confusão, a multidão que estava ali aglomerada não começou a correr. É um fenômeno que em inglês eles chamam de stampede. Inclusive tem o Trigun Stampede, lembrei do anime na hora que ele falou, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, e ele ficou feliz, né, que as pessoas não entraram em pânico e aquela correria de sair se pisoteando, dos males o menor, mesmo com a perda, mesmo com toda a gravidade da situação. Ele expressou que a vontade de levantar dele foi imediata, quando ele percebeu que o tiro tinha atingido somente a orelha, né, ele queria levantar rapidamente para as pessoas que estavam na plateia perceberem que ele não estava gravemente ferido, que ele poderia sair dali caminhando, e por isso que ele quis levantar, né, e fazer então finalmente a posição ali de braço pra cima e acenando fight, 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 luta contra esses caras, lute contra a oposição que quer tirar a sua vida. Ele ainda fez uma brincadeirinha, um trocadilho, dizendo que no momento do disparo ele estava falando sobre a imigração ilegal e que por isso ele estava um pouco agitado, então meio que ele foi salvo pela imigração ilegal, bastante aspas aí, tá? E ele disse que tem planos de voltar pra Butler, que é a cidade onde o atentado ocorreu, porque ele acha que o pessoal ali merece o retorno dele, é uma cidade maravilhosa, e que ele pretende no próximo showmício, quando ele subir e pegar o microfone, a primeira frase que ele quer dizer no microfone é o seguinte: bom, conforme eu ia dizendo, meio que dando sequência ao discurso que ele não conseguiu. É genial. Como ele fez a piadinha com imigração, eles entraram logo em seguida no assunto da imigração também, os problemas que os Estados Unidos têm enfrentado com relação a isso, porque, de acordo com o Trump, tá, existem muitos países, não só da América do Sul, mas de diversos lugares do mundo, que têm enviado para os Estados Unidos propositalmente o que eles têm de pior em matéria de ser humano, né? Então, muitos presidiários, não ex-presidiários, tá? Muitos criminosos, muitas pessoas com sérios problemas mentais, e isso, de certa forma, de acordo com o Trump, aí você pode pôr o chapéuzinho de alumínio se você achar adequado, é uma maneira de enfraquecer os Estados Unidos como um todo, né? Então ele relembrou a segurança de assegurar as fronteiras e também as próximas eleições, porque de acordo
acordo com ele, a possibilidade de fraude não é descartável, e eles continuaram batendo na tecla de que toda essa frouxidão das fronteiras hoje em dia também é diretamente culpa da própria Kamala. Afinal de contas, hoje ela é vice-presidente dos Estados Unidos. Então, basicamente, todas as promessas que ela tá fazendo pro próximo mandato, em caso de vitória, né? Caso ela ganhe, ela poderia já estar realizando agora, porque ela já está no poder. Ela e o Biden já estão lá. Então, nada impediria de que eles estivessem realmente fazendo tudo que eles estão prometendo pro próximo mandato, que eles já estão com a cadeira, certo? De acordo com o Trump também, do jeito que as divisas estão agora, o país não aguenta mais 4 anos, de jeito nenhum, porque a divisa do México virou uma divisa para todo o resto do mundo, porque todos os imigrantes ilegais, não só mexicanos, de todos os outros países estão entrando através da borda do México mesmo. E não se esqueçam de que no último debate que ele teve com o Biden, ele arrebentou o Biden justamente quando eles falaram sobre esse assunto, mas aí também entre tantos outros. Continuando, de acordo com o Donald Trump, ele disse que se ele estivesse como presidente agora, no momento atual que os Estados Unidos estão vivendo, né, no caso os últimos 3, 4 anos, de forma alguma a questão da Rússia com a Ucrânia teria acontecido, todo o problema com relação a Israel e Palestina também, de acordo com ele, não teria acontecido, e o principal problema dos Estados Unidos hoje, que é a inflação, também não estaria do jeito que está agora, porque, de acordo com ele, em outras oportunidades ele já teve conflitos com a Rússia e ele foi muito mais respeitado do que o Biden é hoje, porque a figura do Biden, por não inspirar respeito, não faz com que outras nações entendam que tem ali uma pessoa forte observando o conflito. De acordo com ele, hoje você tem um Vladimir Putin que tá voando, né, que tá no topo do próprio jogo, e o Zelensky a mesma coisa. E quando eles olham para os Estados Unidos e veem a figura do Sleepy Joe, ele chamou de Joey sonolento, né, o Biden, ninguém respeita. Os Estados Unidos não conseguem mais funcionar como uma polícia do mundo, como um dia já foi, e, né, de acordo com ele, se ele estivesse lá, isso não aconteceria dessa forma. Ô Barros, você acha que eu já utilizei muito a expressão de acordo com ele? Não, mas é porque você tá falando tudo de acordo com ele, né? É preciso deixar claro que não são minhas palavras, eu tô tentando passar pra você o que eu ouvi. E outra coisa, se eu estiver falando besteira, me corrija nos comentários, lembre-se, eu não sou um intérprete simultâneo, embora às vezes eu faça um bom trabalho, mas claro, tudo acontecendo ali, 2 pessoas falando ao mesmo tempo, se eu errar alguma informação, os comentários estão aí pra você me corrigir, tá bom? O Trump afirma que ele se dá bem com praticamente todos os líderes do mundo na época de sua gestão, e o Elon Musk respondeu dizendo que normalmente esses caras muito poderosos, como era, por exemplo, Kim Jong-un, eles respondem à força, não à gentileza. Então eles respeitam as outras nações quando as outras nações demonstram força. Por isso que na época do Trump, os Estados Unidos eram mais respeitados. Hoje a gente vive um cenário global, de acordo com eles, onde Rússia e China estão alinhadas. E de acordo com o Trump, isso é algo que um presidente americano jamais poderia permitir, porque afinal de contas são 2 superpotências que juntas contra uns Estados Unidos da vida se torna um problema realmente grave. O Trump elogiou o QI do Joe Biden, dizendo que antigamente ele já não tinha um QI muito alto e que talvez hoje o QI dele seja inexistente, porque não sei nem se tem alguém dentro daquela casa, né? Dentro daquela cabeçota. De acordo com ele também, o perigo de terceira guerra mundial está sendo subestimado porque é um perigo real e eles cogitam durante a próxima gestão do Trump, caso ela ocorra, e eu acredito verdadeiramente nisso, a construção de um Iron Dome, que é um domo de ferro, uma proteção antimíssel muito parecida com o que Israel já possui, né? Israel já tem, inclusive, é uma parada espetacular, um negócio inacreditável de se ver. Trump afirmou que nem Kamala ou Biden aguentariam a mesma entrevista que ele estava fazendo com o Trump ali de forma amigável, e ainda brincou dizendo que se fosse o Joe Biden, com 15 minutos de entrevista ele levantaria desnorteado falando: onde é que eu tô? Meu Deus, com quem que eu tô falando? O que é isso? Voltaram pro tema de inflação e o Elon Musk deu uma explicação sobre inflação que eu nunca tinha ouvido na minha vida, não sei se é verdade, mas bicho, me convenceu de um jeito. Ele disse que a inflação é quando o governo gasta mais do que tem e por conta disso não consegue cumprir com os seus compromissos.
recursos, o dinheiro que está arrecadando não é suficiente para cumprir com as obrigações e é aí que o dinheiro, né, começa a desvalorizar, os preços estouram e a gente acaba vendo tudo inflacionando. Faz sentido essa explicação? Eu gostei dessa explicação, tá? Nunca tinha ouvido de forma tão objetiva. Trump disse também que os Estados Unidos precisam muito rapidamente dobrar sua capacidade energética porque, de acordo com o Trump, as inteligências artificiais exigem muita capacidade energética. Eu nunca tinha ouvido falar disso, mas de acordo com ele também, a gestão atual desperdiça muitos recursos e isso não pode continuar. Ele brincou elogiando o Elon Musk, que sabe cortar muito bem os funcionários desnecessários, porque quando o Elon Musk assumiu o Twitter, ele já deu uma limada numa galera ali, realmente tirou muita gente do Twitter e mesmo assim o Twitter continuou funcionando normalmente. Elogiou bastante Milei, da Argentina, pelos cortes e pela redução de tudo e comentou que o Elon Musk estava saindo da Califórnia, acabou de sair da Califórnia e foi pro Texas justamente porque a gestão de esquerda por lá tá entregando uma situação medíocre com relação à segurança, com relação a tudo o que é de domínio do Estado, né? Estatal por lá tá tudo errado. Comentaram a respeito do preço da comida, dos preços dos bens de consumo no geral, né? E disseram também que as pessoas que economizaram dinheiro nos últimos anos devem estar muito tristes porque elas acabam meio que perdendo dinheiro com a inflação, porque se você guarda uma grana, né, achando que esse dinheiro vale X e daqui a 3, 10 anos esse dinheiro tá valendo 1/5 do que ele valia, naturalmente o dinheiro que você guardou foi desvalorizado, você perdeu o dinheiro. Falaram bastante sobre a questão pandêmica, né, porque o mandato do Biden meio que começou ali no meio da pandemia e de acordo com o Trump, eles tiveram mais mortes depois que o Biden assumiu do que antes, o que era um ponto ali de bastante divergência, né, muita briga na época. Chamou a doença da pandemia de presente da China e naquela hora a esquerda deve ter ficado alucinada no Twitter, mais do que já tava, e continuou comentando a respeito dos gastos estúpidos do Joe Biden no geral, dizendo que a inflação tá matando o país como um todo e que nem mesmo os fazendeiros estão tendo liberdade de trabalhar por conta de legislação e por conta de uma besteirada que, sinceramente, ele não vê com tanta urgência. E por falar em besteirada que ele não vê com tanta urgência também a solução, eles conversaram a respeito das mudanças climáticas, que antigamente o pessoal chamava de aquecimento global, mas agora, como perceberam que tem lugar esquentando e tem lugar esfriando, estão chamando de mudança climática, e que ele entende que é uma questão importante sim, mas que ninguém vai morrer em 5 anos, então não adianta querer mudar tudo da noite pro dia, encher o saco dos fazendeiros e de quem tá produzindo, porque de acordo com o Trump, cuidar do meio ambiente não significa sofrer, e o Elon Musk concordou com ele, claro. Ainda de acordo com ambos, existe um problema muito mais sério do que as mudanças climáticas, que é a questão do poder nuclear de outras nações, como Irã, própria Rússia e China, que tem aí realmente muito poderio nesse sentido, e isso é uma questão gritante, muito mais urgente. Comentaram com relação ao sistema judiciário americano, que tem bastante falhas. Ele comparou o Joe Biden com um vegetal, mas aí era só mais um elogio, né? Assumindo aí e concluindo que os problemas, boa parte dos problemas que a gente tem hoje, são por conta de não ter um presidente ausente. E com relação a Kamala Harris, se ela sentar na cadeira vai ser pior, porque de acordo com o Trump, foi ela quem destruiu a Califórnia, dizendo que ela é uma lunática de esquerda, e ele ainda deu uma puxada de orelha com relação à comunidade judaica, dizendo: se você é judeu e pretende votar na Kamala Khan, talvez você precise fazer alguns exames na cabeça aí, porque você não tá batendo legal. Fez um comentário com relação ao atual vice da Kamala, que é o Tim Walz, foi governador de Minnesota e que na época de sua gestão por lá aprovou, isso aqui é inacreditável, mas ele aprovou absorventes em banheiros masculinos, pra você ter uma ideia do nível de progressismo do cidadão. E ainda o Trump concluiu essa parte dizendo que muitas vezes os inimigos internos são muito mais perigosos do que os externos, porque afinal de contas estamos falando de Kamala, né? Kamala Khan, Kamala Harris e o Tim Walz aí, que são essa dupla de atrapalhados que quer ocupar a cadeira. Fez mais algumas brincadeiras e ele não parava de falar, realmente massacrar o Joe Biden. E o Elon Musk comentou que se fosse o Joe Biden sentado ali com ele trocando uma ideia, a sensação
sensação seria a mesma de estar conversando com o NPC, usando exatamente essa expressão. No debate que eles tiveram, mencionaram de novo, né, entre Trump e Biden. De acordo com Trump, foi um massacre, e de acordo com Elon Musk, a vitória do Trump hoje é essencial para uma guinada verdadeira com relação ao futuro dos Estados Unidos. Sobre o FDA, que é o Food and Drugs Administration, eles conversaram também bastante, dizendo que hoje é o órgão que aprova as legislações sanitárias para comida e para medicamento nos Estados Unidos. De acordo com ambos, sistema lerdo e ineficaz. Muitas drogas que são aprovadas na Europa demoram muito para ser aprovada nos Estados Unidos, e eles entendem que se na Europa tem tanta legislação e passa, automaticamente nos Estados Unidos já deveria ter uma velocidade nesse sentido. Trump fez um elogio com relação à quantidade de pessoas que estavam ouvindo, porque, né, a live manteve ali média de mais de 1 milhão de ouvintes, mas chegou a 1,3 milhões, e somando as visualizações totais, no momento do meio da live ali já tava com mais de 70 milhões de views. Eu não sei a quanto esse número chegou agora, mas obviamente que no dia seguinte, no caso hoje, esse número já deve ter no mínimo dobrado, sabe? Trump brincou falando: eu recebo algum dinheiro aí por causa dessa live aí com tanta gente assim, e parabenizou o Musk pelo conteúdo que eles estavam gerando, porque, claro, as visualizações tendem a aumentar. Eles ficaram trocando muitos elogios, tá? Um clima muito bacana, principalmente aproximando no final da conversa ali. O Elon Musk declarou apoio 100% pro Donald Trump e disse que é a primeira vez que ele se vê tão político na trajetória dele. Alguns anos atrás, ele apoiou fortemente o Obama e chegou a ficar parado em pé numa fila durante 6 horas para cumprimentar, para dar um aperto de mão no Obama. Então, para as pessoas terem uma ideia de como foi grande aí a transição, se é que a gente pode usar essa expressão, mas com relação à postura do Elon Musk, porque ele se vê, ou pelo menos se via, como um democrata de centro, um cara muito mais à esquerda. Só que hoje o estado que a América chegou para ele é quase que irreversível na mão da canhota. Então ele fez até um apelo dizendo para que você, eleitor, se vê hoje como mais moderado, como um cara que, né, um pouco mais ao centro, com um pezinho na esquerda, considere votar no Trump, apelando para esse público, jogando em cima do Mauro moderado, que certamente é o cara que ainda tem chance de conversão, porque se trata de um momento crítico do país como um todo, e na visão do Elon, o Trump precisa vencer. O próprio Elon Musk afirmou que ele foi empurrado para a direita mediante a incompetência da esquerda americana no geral. Afirmaram também o próprio Elon dizendo que a Kamala recusou o convite de fazer o mesmo tipo de Spaces, e que se a Kamala ganhar a próxima eleição, aí palavras do Trump, talvez o próximo encontro deles dois, Elon e Trump, tenha que ser na Venezuela, porque a Venezuela provavelmente vai ser um lugar mais seguro que os Estados Unidos daqui a 4 anos, de acordo com ambos. Comentaram a respeito da polícia desvalorizada, porque lá eles vivem uma situação, infelizmente, muito parecida com a nossa, onde o policial não tem liberdade de ação e fica realmente amarrado por legislações, assim, progressistas da pior espécie. O Elon Musk soltou uma frase muito forte, dizendo que hoje nos Estados Unidos existe muita empatia com os ladrões, com os criminosos, com os assassinos, e pouquíssima empatia com as vítimas. Você que vive no Brasil, você sabe que aqui tá exatamente a mesma coisa. E o Donald Trump encerrou dizendo que estar presidenciável e concorrendo de novo não é algo que ele faz por si mesmo. Isso, convenhamos, vem aqui comigo. Ele tem dinheiro pra fazer o que ele quiser. Ele podia estar numa ilha tomando margarita e o caralho, fazendo qualquer outra coisa, gastando o patrimônio gigantesco que ele acumulou, mas que hoje ele faz isso pelo país. Ele quer salvar a nação. Palavras do político, tá? Não sei se você vai acreditar. Mas que ele faria tudo de novo pra fazer os Estados Unidos grande novamente. Ele não usou o bordão, tá? Em nenhum momento ele usou o bordão, mas ele deu a entender a mesma coisa, dizendo que daquela conversa ali dependeria basicamente o destino da civilização ocidental. Ambos fizeram uma promessa de se encontrar em breve novamente, e o Twitter, após a conversa, ferveu, exigindo que esse tipo de Spaces fosse uma programação semanal. Eu duvido que isso vá acontecer, tá bom?
Mas, de toda forma, esse foi o meu resuminho. Eu espero que você tenha se divertido. Eu adorei a conversa. Eu adorei ter assistido ao vivo ali com o pessoal na Kik. Duas pessoas conversando ao mesmo tempo é muito difícil de interpretar, então eu nem tentei. Eu passei o tempo todo fazendo essas anotações que eu acabo de exemplificar pra você aqui, de te contar, de resumir pra ti da melhor forma que eu consigo, e espero ter te informado com relação a isso também, tá bom? Mais uma vez, me corrija se eu errei. O destino dos Estados Unidos está nas mãos aí desses dois caras incríveis. Eu acho que nós temos um futuro produtivo e brilhante pela frente. Vocês sabem que o resultado disso influencia diretamente aqui, não tem como negar, isso é uma parada. Nós somos um eco atrasado dos Estados Unidos e o Donald Trump vencendo por lá. A chance da direita aqui no Brasil, a meu ver, aumenta, assim, estupidamente, tá bom? Então estamos acompanhando, estamos aqui contigo, tentando passar as informações conforme elas acontecem. Se assistiu os outros 2 vídeos que a gente já fez sobre Trump, se possível assista. Por enquanto a gente vai ficando por aqui, talvez ainda hoje voltando com mais um vídeo, porque os nossos horários também explodiram, tá? Barros, obrigado por esse resumo. Tamo junto e até o próximo. Quer falar alguma coisa, amiga? A excursão tá saindo do Brasil um dia antes pra votar no Trump, hein? Não esqueça seu título de eleitor. Já não vai ser na Kamala mais? Depois da conversa você mudou o voto? Depois dessa conversa a gente mudou o nosso foco, agora é Trump. Ótima ideia, também tô nessa vibe. Clica na curtida, deixa um comentário e, se possível, estude inglês. Com o método BOA do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.